Fala galerinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Mailátula e você está no canal Blá Blá Blart. Estamos aqui para mais uma historinha, vocês estão prontos? Mas antes, já sabem, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Vamos lá então? Não saia do lugar, que a história já vai começar! Hoje eu vou contar para vocês a história que chama-se Sopa de Botão de Osso. É um conto judaico de Aubrey Davis. Vamos lá? Em uma noite escura de inverno, um mendigo esfarrapado caminhava por uma estrada deserta. Nevava e o frio era intenso, mas em sua cabeça fazia um calorzinho gostoso, porque ele via uma lareira acesa e uma mesa posta com sopa, pudim, macarrão, frango assado, frutas, nozes e uma jarra de vinho. E o dono da casa dizia: "Mais frango, senhor mendigo?" E ele respondia: "Oh, não consigo comer mais nada." Ai, nada como ser um mendigo, ele pensou. Faz com que as pessoas mostrem o seu lado bom, que elas compartilhem, elas doam. E eu acabo ganhando alguma coisa também. É perfeito. O mendigo chegou ao topo de um morro, tentando enxergar em meio à escuridão, através da neve que caía. E ele ficou se perguntando onde estava a cidade. Ao descer o morro, percebeu umas casinhas sombrias tomando forma do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Ah, agora sim ele conseguia ver as casas, mas não via pessoas. Começou a bater de porta em porta pedindo um pouco de comida. Um rosto apareceu na janela e logo sumiu. Ouviu-se barulho de passos, depois silêncio. O mendigo foi até outra casa e bateu na porta, pedindo que alguém lhe ajudasse. Ele estava com muita fome e morrendo de frio. "Vai embora!" gritou uma voz lá de dentro. Ele insistiu e pediu para entrar só por alguns minutinhos, mas não deixaram e mandaram ele embora. Então o mendigo foi de casa em casa, de porta em porta, mas ninguém queria ajudar ele. Ele se perguntou o que teria de errado com aquelas pessoas e continuou caminhando lentamente pela estrada. De repente, ele viu uma estreita faixa de luz sobre a neve e ele foi atrás dela. Encontrou uma porta e entrou. Era uma sinagoga. É um templo onde se reúnem os israelitas para fazerem seus cultos. Ai, graças a Deus que existem as sinagogas, ele pensou. Enquanto se aquecia em frente a um fogareiro, olhou em volta. E ele notou um homem sentado em meio às sombras. Era o zelador da sinagoga, o Chamas. "Shalom Aleichem, a paz esteja convosco", disse o mendigo. Chamas não respondeu nada. O mendigo teve uma ideia. Agarrou um dos botões de osso de seu casaco e puxou com força. Tchic, tchic. Arrancou mais 2. Tchic. Mais outro. Tchic. Mais um. Mesmo assim, o Chamas não disse nada. Mas agora ele estava olhando para o mendigo. Estava curioso. O mendigo contou os botões. Havia 5 botões. "Ah, se eu tivesse mais um botão." O Chamas não disse nada. "Ah, se eu tivesse mais um botão." Chamas continuava em silêncio. "Ah, se eu tivesse mais um botão." Finalmente o Chamas falou. Falou que não ia dar botão nenhum para ele e que ninguém da cidade também daria. O mendigo quis saber por que não, pois se tivesse mais um botão, poderia fazer uma sopa. Uma sopa bem quente, bem gostosa. O Chamas zombou do mendigo. Afinal, ninguém faz sopa com botões, né? O mendigo perguntou se ele nunca tinha provado sopa de botões de osso. E ele disse que não. O mendigo explicou que os botões que ele tinha eram muito especiais, mágicos, e que se ele arrumasse mais um botão, poderia fazer sopa de botão de osso para a cidade inteira, fazendo assim um grande milagre. É claro que o Sr. Chamas ficou curioso, né? Ele prometeu arrumar o botão e saiu correndo pela porta fora. Ah, o mendigo pediu também que ele trouxesse pratos, xícaras, faca, uma concha, uma colher de pau e também uma panela. O Chamas correu pela estrada até a casa do alfaiate e bateu na porta. Mendel, me dê um botão de osso." "Não, vai embora daqui." "Mendel, você não tá entendendo, o botão não é pra mim.
É para o mendigo que tá lá na sinagoga. Ele vai fazer um milagre. O Mendel saiu e disse: com um botão de osso? O que ele vai fazer com um botão de osso? Vai fazer ele reviver? Ensinar ele a cantar, talvez? Não, Mendel, ele precisa do botão para fazer uma sopa. Vai fazer uma sopa de botões. O Mendel não acreditou nisso, não. Afinal, ninguém conseguia fazer uma sopa com botões. Mas o Chamas disse que ele não tinha nada a perder, afinal, e ainda poderia ver um milagre. Então, Mendel deu o botão, mas com uma condição. Ele queria ir junto para ver o tal milagre. Então, eles correram até a casa da vizinha e, bateram na porta. Leia, Leia, nos dê uma colher de pau. E a Leia gritou lá de dentro: não vou dar nada, vou embora. Leia, não é pra nós, é pra um mendigo que tá lá na sinagoga, ele vai fazer um milagre. E a Leia saiu. Um milagre com a minha colher? Perguntou ela. Por acaso ele vai fazer a colher dançar? Não, Leia, é pra fazer sopa de botões. A Leia também não acreditou. Quem que faz sopa com botão de osso? Bom, como ela não tinha nada a perder e queria ver o milagre, deu a colher, mas com a condição que também fosse junto e que levaria sua família. Todos seguiram pela rua batendo de porta em porta, pedindo emprestado, xícaras, panelas, concha, faca. À medida que iam conseguindo as coisas, a multidão ia aumentando e cada vez mais gente aparecia na janela e nas portas das casas para ver o que estava acontecendo. Bom, quando Chamas chegou lá na sinagoga, a cidade inteira estava acompanhando ele e o povo se espremeu lá dentro. O mendigo olhou em volta e disse: Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Houve um silêncio. Então alguém gritou: e aí, ô seu mendigo, mostre-nos o milagre. Vai fazer ou não vai fazer? Então o mendigo pediu as coisas que ele tinha solicitado. Vamos, me deem as coisas. Panela, colocaram a panela no fogo. Água, colocaram água na panela. Botão, 1, 2, 3, 4, 5. E mais 6. E começou a mexer. Mexeu o caldo, cheirou. Nada mal, disse ele, mas poderia ficar melhor. O que poderia melhorar? As pessoas queriam saber. E ele disse: bom, quem sabe um pouco de açúcar, pimenta e sal. Então lhe trouxeram tudo isso que ele pediu. E ele, jogou lá na panela. Mexeu e cheirou. Nada mal, mas poderia ficar melhor. Quem sabe um pouco de vinagre? Então trouxeram vinagre e ele colocou na panela. Olhou o povo, olhou para a panela, coçou a cabeça e quiseram saber: qual é o problema, seu mendigo? Seu Chamas saiu correndo, pegou um dente de alho no armário e deu para ele. Ele picou o alho e jogou na panela. Alguém disse que também tinha outras coisas, como cenoura, beterraba, cebola, feijão. E o mendigo ria e dizia que, bom, aquilo ali também não faria mal algum. Então todo mundo começou a trazer todos os legumes que tinha em casa. De repente tinha muitos legumes. O mendigo descascou todos, picou todos e jogou tudo dentro da panela de água fervendo. Ficou mexendo e mexendo. Sabem o que temos aqui? Temos uma bela sopa, uma sopa muito gostosa, disse ele. Bom, tem gente que diz que um pedaço de repolho realça o sabor da sopa, mas eu digo que não faz diferença. Quem precisa de uma sopa, né, com repolho? Lá no fundo, alguém gritou: ei, seu mendigo, quer o repolho? Eu tenho! E antes que ele pudesse dizer, a mulher saiu correndo e de repente voltou com um saco cheio de repolho e entregou pro mendigo. Ele começou a picar o repolho. Picou e acrescentou todo o repolho na sopa. O povo olhava aquele vapor que saía da panela e esperavam, porque o aroma estava muito bom, cheiro delicioso, e estava todo mundo com fome lá na sinagoga. A fome era tanta, mas tanta, que de repente o mendigo parou, tirou uma concha, pegou um pouquinho, experimentou aquela sopa avermelhada, grossa, cheia de legumes e provou. Nossa, como estava gostosa! Perguntaram para ele: está boa? E ele disse: nada mal. Quem quer provar? Vixe, todo mundo saiu correndo para se servir, gritavam e cantavam: sopa, sopa, sopa! O mendigo ia servindo um por um.
Então o povo levantou os braços e ergueu os olhos aos céus. Deliciosa, maravilha! Esta é a melhor sopa que já comi. Foi o mendigo que fez. Ele fez a sopa de botões. É um milagre! Todo mundo gritava. E como num passe de mágica apareceram pães, batatas cozidas, frango assado e vinho. O povo comia e ria e comia. Depois cantaram e dançaram durante horas. Quando tudo acabou, o Chamas convidou o mendigo para passar a noite em sua casa. Na noite seguinte, outra família o convidou, depois outra e mais outra. Um dia, o mendigo reuniu o povo da cidade para se despedir. Eles suplicaram que ele não fosse embora, mas ele disse que precisava ir. Eles ficaram preocupados porque, se o mendigo fosse embora, como eles fariam a sopa sem os botões mágicos? Ele disse que precisava dos botões para abotoar o casaco. E ele não podia ficar sem os botões, porque senão ia passar muito frio. Então fizeram uma troca com ele. No lugar dos botões de ossos, deram de cobre para ele. E assim, eles conseguiram ficar com os botões de ossos. Os anos se passaram e os botões do mendigo foram se perdendo. Cada dia que passava, perdiam um. E o pessoal da cidade percebeu que eles não precisavam dos botões de ossos para fazer a sopa. Que o verdadeiro poder estava dentro deles. O poder de compartilhar, o poder de dividir. Nunca mais eles viram o mendigo, mas também perceberam que o verdadeiro milagre estava aí, em ser bom uns com os outros. Mesmo sem ser com a sopa, partilhar qualquer coisa que eles tinham em qualquer época. Que lindo, né? É isso aí, galerinha. Essa foi a nossa historinha de hoje aqui no canal. Aprendemos uma grande lição, uma lição de que nós temos que dividir as coisas que nós temos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Se inscreve aí, deixa seu like, compartilha a historinha com os amigos e sigam a gente nas redes sociais. A gente se vê nas próximas historinhas. Beijo, beijo e tchau, tchau!